Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao último dia aqui da BW Expo, com foco na temática de economia circular. A gente está com a gente vai finalizar esse evento com o conceito de lixo zero, apresentado pelo Instituto Lixo Zero Brasil, e dois cases de cidades lixo zero que já estão nesse rumo correto no Brasil, que é Brasília e Florianópolis. O Cadmo vai apresentar o Cidades Lixo Zero, que é um objetivo do Instituto Lixo Zero Brasil, e eu estou aqui para apresentá-lo rapidamente. O Cadmo Cortes, bacharel em Ciências Econômicas, pós-graduado em Finanças e Marketing de Varejo. O Cadmo é empreendedor com 35 anos de experiência em visão sistêmica no varejo. Ele é mentor do programa Cidade Lixo Zero, que são avanços rumo a destinos sustentáveis e prêmio Atitude Cidadã, do Instituto Lixo Zero Brasil, onde ocupa o cargo de vice-presidente, conectando a academia, governos, especialistas e negócios. Ele tem 10 anos trabalhando com projetos de inovação, pesquisa, desenvolvimento e impacto social, membro dos fóruns de discussão sobre economia verde, defesa da cadeia produtiva da reciclagem na Câmara Federal e Frente Parlamentar Digital em apoio às ODS. Ele é embaixador da Softex, Associação para a Promoção de Excelência de Software Brasileiro em Brasília. Tem formação de planejamento estratégico, tático, comercial e no desenvolvimento de ofertas em função das demandas contextualizadas às condições ambientais. Desenvolvimento de processos e formação da rede com foco em instituições do terceiro setor. Tem experiência em organização de eventos internacionais, ações de endomarketing, branding e design de interfaces. Cadmo, é um prazer ter você aqui. Estou muito animado em ver a sua apresentação e conhecer melhor como que os municípios, as cidades vão encarar esse desafio de criar cidades lixo zero. O palco é seu. Bom dia, Ian. Obrigado aí pela oportunidade. Para nós é sempre um prazer estar aí podendo falar um pouquinho, né? Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento da minha apresentação para poder facilitar. Pronto. Bom, com ações no presente e visão de futuro, destaco a importância desse evento com oportunidade de ampliar e enriquecer o debate e a difusão de ações na busca por soluções da questão dos resíduos sólidos no Brasil. No sentido de se obter o máximo aproveitamento e adequado encaminhamento dos resíduos recicláveis, secos e orgânicos, reduzindo assim a disposição dos mesmos em aterros sanitários. O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a revolução tecnológica alteraram os estilos de vida e os seus modos de produção e consumo. Como consequência desses processos, ocorre o aumento na produção dos resíduos sólidos, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, mais do que reciclar os resíduos, mais do que reduzir o lixo, quero dar bons exemplos, começando pela redefinição do conceito de lixo. Para isso, precisamos desaprender e voltar a aprender. Precisamos guiar as pessoas a mudar seus modos de vida e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. Ou seja, elevar o patamar da discussão dos resíduos sólidos de uma ideia de manejo e gerenciamento para o de uma gestão integrada dos resíduos sólidos, atribuindo um caráter multidimensional à gestão integrada dos resíduos sólidos, definindo como o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos, de forma a considerar as dimensões política, ética, econômica, eficiente, ambiental, cultural, social e visionária, um controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Como diz Ira, o resíduo se torna lixo quando achamos que é lixo. Porque não se inspirar na natureza, em nossos processos? Por que não pensar uma cadeia restaurativa e não predatória?
por que não pensar no coletivo? Formado por pessoas que organizam atividades culturais, ambientais, sociais, técnicas, éticas e de várias formas e formatos que ajudem a ressignificar o conceito de lixo. Bons exemplos são circulares e inspiradores. Por isso, cabe avaliar desde a não geração, que depende de uma escolha consciente do consumidor, de não consumir e, portanto, de uma mudança de paradigma envolvendo temas como educação ambiental e consumo consciente, até a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Passando pelas diversas tecnologias de tratamento dos resíduos, são necessárias discussões, negociações e tomadas de decisão que envolvem e resvalam em todos os setores da sociedade e têm implicações econômicas, ambientais, sociais, políticas e culturais. Então, muitas vezes os exemplos nascem das adversidades. A pandemia do novo coronavírus, por exemplo, inspirou grandes mudanças. Essa suspensão inédita do nosso modo de viver habitual mostrou-se uma oportunidade para que a humanidade redefina seus valores e se planeje para os próximos desafios. Dentre os aprendizados dessa grande pandemia, destacam-se a solidariedade, a empatia, a atitude, a resiliência e, sobretudo, a regeneração. A esfera do consumo, o recycling, prática de reduzir o desperdício, tentando evitar trazer itens que gerem desperdício, ganha ainda força nas casas e nas empresas. Esse novo normal, por ser um estímulo que precisamos para romper, pelo menos, minimizar esse modo linear de exploração, produção, consumo e descarte, para criar economias, indústrias e cidades saudáveis, inteligentes e circulares, que promovam a regeneração de ecossistema e comunidade. O historiador e filósofo Yuval Harari diz: as escolhas que fazemos agora vão moldar o nosso futuro no curto e longo prazo. Além dos desafios do presente, é um momento ideal para pensar coletivamente em possibilidades para um futuro melhor. Chegou a hora de dar exemplo e repensar o consumo. Isso independe de qualquer pandemia. Somos responsáveis pelos nossos resíduos. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. O país recicla apenas 1,28% do plástico total produzido, um dos menores índices da pesquisa e bem abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. A legislação que prevê metas para descarte correto completa 10 anos, mas na prática pouco mudou. O país recicla apenas 3% dos suas 79 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano. Na prática, apenas 17% da população do país é atendida completa seletiva. Temos que dar um salto civilizatório. Precisamos mudar, inspirar. As pessoas mudam com exemplos. E o mundo. O conceito lixo zero no Brasil é um desses bons exemplos. O Instituto Lixo Zero Brasil, organização da sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos, pioneira na disseminação do conceito. Fundado em 2010, representa no Brasil Zero Waste International Alliance, movimento internacional de organizações que desenvolvem o conceito e princípios. Sua missão é articular, mobilizar e estimular novas atitudes
nacionais e internacionais para promover a prática do lixo zero nos diversos segmentos da sociedade. Uma gestão lixo zero é aquela que não permite que ocorra a geração do lixo, que é uma mistura dos resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. Entre seus princípios, gostaria de destacar a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, trazendo novos paradigmas das variáveis ambientais, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, bem como na busca de cooperação entre as esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, com vistas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, com base no respeito às diversidades locais e regionais, no direito à informação e ao controle social e na inclusão socioeconômica e produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Cidades Lixo Zero é um programa estruturado com ferramentas inovadoras, promove o arranjo social necessário para trazer mudanças à sociedade por meio do conceito lixo zero, e tem como objetivo engajar e mobilizar líderes que já estejam na jornada lixo zero, que sigam as diretrizes firmadas na Carta de Compromisso Lixo Zero, que trazem em seu bojo ética, economia, eficiência e visão de futuro. Dessa forma, o programa Cidades Lixo Zero parte da premissa de que precisamos de um grande acordo social, onde destacamos 2 níveis. Lixo zero como inovação para esse modo de gestão municipal. O lixo zero é uma alternativa ao modelo de gestão existente, onde será uma inovação no município aplicar os conceitos do lixo zero e será a parte para uma transformação ética, social e ecológica na cidade. E o lixo zero como obrigação, a obrigação da cidade, onde o modelo de gestão é baseado em metas lixo zero, muito claras e difundidas na cidade. Desta forma, é que nós buscamos exatamente trazer esse incentivo e essa orientação para que os gestores públicos entendam essa necessidade desse acordo social que tanto grita e se faz necessário, porque a mudança está em cada um de nós. Nós como sociedade, nós como seres humanos, nós que geramos resíduos todos os dias. Afinal de contas, tudo que nós consumimos e os resíduos provenientes desse nosso consumo é que vai ditar o que nós podemos fazer. Então, é esta valorização, é entregar esses materiais segregados, entregar esses materiais separados, ou seja, definindo e encaminhando de forma correta a partir da origem, de onde nós geramos. O Estado ou a iniciativa privada precisa de apoio, de orientação e de instrumentos que incentivem para que criem a infraestrutura necessária para recepcionar esses materiais. E a integração com as cooperativas, com os catadores autônomos, enfim, é de suma importância, porque eles podem exercer e exercem um papel fundamental para que esse material possa voltar para a indústria de beneficiamento desses materiais. E a fração orgânica, que gira em torno de 50% de tudo aquilo que nós geramos, é de suma importância para a regeneração do solo, regeneração da natureza, né? O que a gente costuma dizer, tudo aquilo que vem da natureza volta para a natureza. E a gente tem negligenciado isso porque nós aprendemos num processo achando que o Estado seria o responsável por tudo isso. E a responsabilidade está em cada um de nós, tanto é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz em seu bojo esta informação de que é uma responsabilidade compartilhada. Então, desta maneira, é que nós devemos realmente pensar nessa nossa situação de exatamente a gente conseguir fazer, né, trazer esse mecanismo aí que é nessa linha
da gente fazer com que as coisas voltem a circular dentro nesse trabalho tão importante, né, valorizando os resíduos. É isso, Ian. Cadmo, muito legal. Uma pergunta de imediato. Essa questão da população, ou dessa ideia de que o resíduo, a coleta de resíduo, né, a gente vive uma vida de conveniência, né, o mais fácil possível. Eu coloco tudo dentro de um saco, eu coloco na rua. A responsabilidade é do governo, isso é um direito meu. Como que você enxerga a diferença entre as pessoas acharem que é um direito deles ter o lixo resolvido para eles, versus a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é nós somos todos corresponsáveis e cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Inclusive, para alguns, né, no caso de grandes geradores, principalmente, para pagar para destinar esse resíduo corretamente. Como que você enxerga esse conflito? Olha, eu enxergo como oportunidade, não é nem o conflito. O que eu vejo é que nós precisamos trabalhar muito a nossa educação e a nossa comunicação para poder mudar esse paradigma, né, essa forma de entender. E a população não sabe que o custo desse saco preto com tudo misturado na porta da nossa casa, ele é 3 vezes maior do que a arrecadação do próprio município. Então, o que o município ou a capital ela arrecada para poder cuidar dessa questão da gestão de resíduos na cidade, que envolve varrição de rua, pintura de meio-fio, toda uma infraestrutura que é necessário ter, a arrecadação hoje ela gira em torno aí de 25% a 30%, e para um gasto de 100%, ou seja, um terço de arrecadação que nós temos. Então, tem aí uma questão econômica que nós precisamos entender nesse sentido. Porque as pessoas acham que simplesmente eu estou pagando a taxa de limpeza pública e isso está cobrindo, então isso é uma obrigação do Estado. Esse modelo faliu, esse modelo não funciona mais. Os números estão aí justamente para poder mostrar. E essa comunicação, essa transparência é que precisa ser adotada por parte do poder público. E o poder público precisa, para ter essa transparência e ter esses números, ele precisa se organizar para ter essa divulgação, de preferência em tempo real, para que a comunidade, a sociedade possa entender, olha, aquela separação que eu fiz e que eu encaminhei para o catador, ao invés de eu ter um ônus de aterrar esse material e perder a oportunidade de negócio, eu trago isso para uma economia, dita economia circular, gero emprego, renda e novos impostos. Ou seja, é a forma de pensar, é o processo que precisa ser alterado. Um exemplo, Florianópolis, tem um caso dos volumosos, né? O material de poda, que antes ia para o aterro, a cidade fez um investimento ali de 1,3 milhão, mais ou menos, para poder comprar um caminhão específico para a coleta desse material verde e um triturador para poder fazer toda a compostagem desse material. E, além disso, esse material dessa poda verde ele é um estruturante para que você possa compostar os restos de alimentos, né? Fazer a compostagem nesse sentido. Mas compostando apenas a poda verde, ao invés de ter um gasto de em torno de 12 milhões por ano entre coleta e aterro sanitário, esse gasto ele foi reduzido a 50% pelo menos. Esse processo é novo, mas pelo menos em 50% foi reduzido. E além de ser reduzido esse custo de 12 milhões só para o material da poda verde por ano, ele ainda agora está gerando emprego e renda através dessa compostagem da fração verde. Então é muito interessante quando a gente olha por esse lado, né? Outro exemplo que tem nas cidades que estão acontecendo, Brasília tem uma empresa privada que está fazendo um trabalho com o plástico, dito plástico mole, né? Vamos falar assim para ficar mais fácil das pessoas entenderem, porque a sigla de plástico é uma infinidade, PAD, PET, um monte de outros, então isso é muito científico, é muito complexo. Então, vamos pensar no plástico mole, que são sacolinhas de mercado ou aquele cheirinho que envolve os alimentos ou outras coisas mais, que ia para o aterro sanitário em Brasília. Esse material ele é lavado, ele passa por um processamento que é uma extrusão, ele é
ele fica líquido, né, e é transformado nos macarrões e depois ele é cortado em pellets e esses pellets servem para poder fazer novas embalagens a partir disso, né? Ou seja, um balde, uma mangueira, um outro saco que pode ser feito aí, até o mesmo próprio saco de lixo. Então, com isso, você está gerando um valor, você está agregando valor a essa matéria-prima e está gerando emprego e novos impostos que são arrecadados pelo próprio Estado. Então, ver que essa circularidade ela é muito importante. Esse é o entendimento que nós temos que ter. E como, Cadmo, aproveitando, como que você enxerga o Brasil dentro de um cenário global? Quando você compara Brasil com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, na sua visão, o que você mais vê esse modelo brasileiro sendo no futuro? E mais uma vez, a questão da educação. O Brasil é um país enorme, são vários países dentro do Brasil, quando você faz uma comparação geográfica do tamanho dos estados brasileiros, com vários países europeus e de outros continentes, você tem vários países dentro do Brasil, em termos de territorialidade, né, de tamanho de território, de geografia disso. E a gente costuma exatamente dizer que o problema do lixo ele é um problema global, mas a solução ela é local. Então a gente precisa entender qual é essa cultura, por isso que essa transformação ela precisa ser feita com essas pessoas que são os regionais, as pessoas que convivem, que são os geradores desses próprios resíduos. É trazer esse entendimento de forma colaborativa, de forma cooperativa, para que eles possam entender dessa metodologia que o Instituto está aplicando por meio de suas ações. Nós realizamos sempre no primeiro semestre, utilizamos uma ferramenta que se chama-se Encontro de Boas Práticas, é quando a gente dá palco, dá visibilidade para os bons exemplos, as boas ações que estão acontecendo naquela região. Se por tema, seja na linha da compostagem, seja discussão de políticas públicas, seja estilo de vida e uma infinidade de outros temas que são trabalhados com as pessoas daquela localidade, seja do bairro, seja da cidade como um todo, seja só do poder público. Então, você faz esse encontro de boas práticas com as pessoas para poder trazer essa discussão, uma discussão favorável. No segundo semestre, nós realizamos a Semana do Zero, que é a nível nacional, organizada por cada uma dessas regiões. É quando essas regiões fazem um intercâmbio de bons exemplos com outras no país inteiro, e você consegue levar o que está acontecendo em Brasília para Florianópolis, você consegue levar o que está acontecendo em Florianópolis para Fortaleza, de Fortaleza para Manaus, de Manaus para o Rio Grande do Sul. Então, a gente faz uma grande ação. Esse ano nós realizamos e ainda estamos realizando a Semana Lixo Zero, porque ela tem ido passado passos largos e a população passou a entender isso de uma velocidade muito maior. E eles querem dar uma continuidade. Então, o que era uma semana de 7 dias, que a gente trabalhava sempre 10 dias, isso está se arrastando pelo mês de outubro, pelo mês de novembro, né, porque a Semana Lixo Zero sempre acontece na última semana de outubro, e esse ano nós realizamos em 175 cidades e 2 países, Portugal e Moçambique. Com isso, tem ainda acontecido ações ao longo do mês de novembro, e Brasília tem uma ação junto com o Instituto Federal de Brasília, um dos IFs, né, que esse ano vai estar levando essa temática para as 10 unidades em Brasília e já se conectando com outros IFs do país. Então, essa transformação é muito bacana, porque você está levando trabalhos acadêmicos, políticas públicas estruturadas na cidade, se conectando com outras cidades para poder entender o que uma cidade está fazendo que está dando certo, que eu possa aplicar na minha cidade. Então, essas duas ferramentas de engajamento e mobilização da sociedade têm sido grande diferencial para poder criar essa rede, sempre tendo e dando autonomia, ou seja, nós fazemos a transferência de como fazer esses eventos em sua cidade, e com isso você começa a criar autoridade com várias pessoas, sejam especialistas em compostagem, sejam especialistas em política, sejam especialistas em reciclagem,
enfim, em vários temas, como o estilo de vida que tem sido tão em voga, né, tão alertado em relação a isso. Eu acho muito legal também o fato de que esse movimento está acontecendo de forma orgânica, né? Ele tem um líder, que é o Instituto Lixo Zero Brasil, mas uma vez que você tem outras entidades que estão entendendo o conceito lixo zero e aplicando eles em suas localidades ou dentro das suas empresas ou o que seja, a coisa tem escala, né? Algo que muitas pessoas acham, a gente vai pegar um martelo para resolver o problema tudo de uma vez, que seria o caso de aterros ou incineração. Você procura uma solução simples para um problema complexo, quando na verdade essa própria complexidade, quando ela é resolvida de forma orgânica, descentralizada, com o setor privado, né? Eu acredito muito no setor privado resolvendo os problemas, até porque, digamos, no Covid, em 2021, os governos não vão ter dinheiro para poder investir. E o lixo normalmente se equivale ao terceiro maior gasto, né? Eu acredito no Brasil, se não me engano. Então, aonde que vai vir esse dinheiro para resolver o problema? A única forma da gente resolver, no meu entender, é as pessoas assumirem essa responsabilidade, as empresas assumirem as responsabilidades e darem a destinação correta para os resíduos, né? Você tem como exemplo, a gente está mostrando nesse evento o exemplo de Brasília e de Florianópolis. Como que você enxerga essas duas cidades dentro do âmbito nacional do Brasil como um todo? E existem outras cidades também que estão fazendo coisas interessantes? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, os exemplos que começaram a acontecer em Brasília e Florianópolis estão se propagando para todos os estados. O Rio Grande do Sul viu o que Santa Catarina está fazendo a partir de Florianópolis e outras cidades ali que são da região, né, da grande Florianópolis e outras cidades próximas que estão entendendo essa importância e começando a praticar isso. Hoje, o Rio Grande do Sul, que tínhamos uma presença do Instituto apenas em Porto Alegre, mais uma ou duas cidades, esse ano, na Semana Lixo Zero, foram 14 cidades participando, e inclusive com apoio institucional por parte do governo de estado, que quer levar essa política, que é o que aconteceu dentro de um programa Florianópolis Lixo Zero, implantar também a nível estadual no Rio Grande do Sul. Um outro exemplo que tem o Espírito Santo, o que foi implantado em Brasília, com o que todos imaginavam que não era possível fazer, que foi uma força-tarefa aí do Instituto Ecozinha, encampando isso junto com bares e restaurantes em Brasília para a questão da logística reversa do vidro. O Instituto Lixo Zero Brasil apoiou e vem apoiando dentro dessa temática, né, de forma que a gente pode mobilizar e chamar a atenção da indústria para essa participação, que ninguém acreditava, né, porque os estudos dentro da própria indústria diz que não compensa você levar acima de 400 quilômetros, não dá para poder você levar esse vidro triturado ou mesmo inteiro para que ele sofra um beneficiamento e se transforme em um novo vidro. E isso foi provado que Brasília, a 1.200 quilômetros, de uma planta no Rio de Janeiro ou São Paulo, né, os dois pontos que tem aí mais próximos de Brasília, hoje estão recepcionando esses materiais. Brasília já manda 800 toneladas por mês de material para ser transformados em novas garrafas, o que é ainda muito pouco perante o que nós produzimos, que é aí na casa de 4,5 toneladas dia. Então, mas os números são gigantescos, né? O vidro é pesado. E com isso, o Espírito Santo levou para lá. Em Vitória, na Grande Vitória, está sendo implementado, e já a passos largos, esse processo que foi iniciado em Brasília. E outras cidades, como na Bahia, já estão também levando isso a partir de uma empresa, como você disse, a iniciativa privada, né? A Green Ambiental tem feito esse papel aqui em Brasília e fazendo já em outros estados, sendo convidada para poder chegar e expandir nesse ponto. Falta ainda o apoio mais presente, mais participativo por parte da indústria, que faz as garrafas, para que a gente possa entender, né, o público possa entender um pouquinho melhor de quem é essa responsabilidade. Quando a gente fala que é uma responsabilidade compartilhada, você tem essa responsabilidade por quem envasa, quem faz esse vasilhame,
quem envasa coloca o líquido dentro desse vasilhame, os distribuidores, os grandes supermercadistas, e colocam isso em suas prateleiras, e nós, como consumidores, que adquirimos esse produto. Então, a responsabilidade, cada um tem uma participação nisso, e nós, como consumidores, precisamos retornar isso para um ponto onde possa ser consolidada essa carga, e essa carga ser levada até a indústria de beneficiamento desse material. Então, para isso, o Estado tem que entrar ajudando para poder prover a infraestrutura de recepção desse material de forma segregada, de forma separada, para que dê esse incentivo. Então, são esses bons exemplos, por isso no tema, né, do Instituto Lixo Zero Brasil, bons exemplos inspiram, é que a gente consegue fazer um ensinamento muito mais palpável, na prática, né, o mão na massa, dito assim. E o Instituto tem um posicionamento de convidar e de fortalecer todas as outras organizações da sociedade civil que estejam fazendo algum trabalho, seja uma limpeza de praia, seja um trabalho com bituca de cigarro, que é uma patente, inclusive, de Brasília, que hoje já está em mais de 40 cidades brasileiras e crescendo, já pensando numa questão da internacionalização dessa bituca de cigarro, né, que hoje é transformado, você tira todas as toxinas e ele é transformado numa massa celulósica para trabalhos de arte, produção de papéis e uma série de outras coisas. Então, é dessa forma que a gente vê e que tem conseguido trazer essa consciência para o Brasil como um todo. E, Cadmo, por último, para finalizar, a gente está falando de municípios e de cidades, né? Quem implementa a Política Nacional de Resíduos Sólidos a nível do setor público são esses municípios, e cada um tem um certo nível de conhecimento diferente. O que o Instituto tem como produto para ajudar esses gestores a tomarem o passo correto? Nós lançamos agora, no período de campanha, um pouco antes, um e-book que fala dessa questão do projeto de Cidades Lixo Zero, que traz aí dentro, na finalização da minha apresentação, eu coloquei ali o lixo zero como inovação e o lixo zero como obrigação. Então, ali tem um passo a passo de cada um desses, o que você precisa, o que esse município precisa fazer ou promover para engajar e mobilizar a sociedade em prol dessa temática e trazendo aí uma desoneração, né, dos seus custos para poder cuidar desse lixo, desviando de aterro e de incineradores. Então, é um processo muito interessante e isso é o que a gente tem buscado levar para cada um dos municípios. Outros municípios que estão muito mais avançados, como é o caso de Florianópolis, segue como um multiplicador desse conceito, dessa metodologia, e assim a gente está fazendo esse trabalho, esse esforço para disseminar essa metodologia e esse trabalho que a gente tem, nós desenvolvemos. E até é importante dizer o seguinte, como é que esse trabalho foi desenvolvido? O Instituto pesquisa e viaja pelo mundo inteiro dentro da sua conexão com o Zero Waste International Alliance para poder entender o que dá certo e como que é feito a questão da gestão de resíduos em cada um desses países. Tamanhos diferentes, culturas diferentes, resíduos produzidos de forma diferente. Então, entendendo como que isso acontece em outras localidades, que nós fizemos esse compilado, adaptando, né, ou customizando para a realidade brasileira e que pode funcionar em qualquer um dos municípios, indistintamente, se ele é um município com uma população superior a 1 milhão de habitantes ou se é um município que tem 4 ou 5 mil habitantes. Porque o processo ele está baseado nas pessoas. As pessoas é que vão estar promovendo essa separação na origem e aí desencadeando uma série de oportunidades de negócio. Nós não temos que ter um caminhão passando na porta da gente com esse comodismo chamado, mas não culpo ninguém em relação a isso. A gente só está chamando esse alerta e esse modelo é um modelo que não funciona. É um modelo oneroso, é um modelo que tem um custo muito alto e não compensa. Então, a gente precisa realmente mudar esse processo por meio desse entendimento, que é onde a gente traz esse repensar, né? Tudo que eu estou consumindo e os resíduos que são gerados a partir do meu consumo.
Então, essa consciência, inclusive, como estilo de vida, como a gente traz internamente e faz, inclusive, uma limpeza interna dos nossos valores, dos nossos posicionamentos e como que nós lidamos com tudo isso, né? Porque aquilo que não nos interessa mais pela obsolescência ou mesmo porque perdeu a graça para a gente, você pode ter certeza que alguém vai estar fazendo um bom aproveitamento desse material ali à frente. Basta você entregar de forma digna, de uma forma limpa, sem nenhum outro contaminante, sem nenhuma mistura, para poder prejudicar o valor desse material. E assim a gente gera aí emprego, renda, novos impostos e fazemos aí um modelo bem diferente que seja saudável para todos. Fantástico, Cadmo, muito legal. Eu convido os prefeitos, governadores, gestores públicos a te procurarem. Realmente, o Instituto Lixo Zero Brasil tem feito um trabalho incrível. A sua liderança, Cadmo, também, eu acompanho o Instituto tem muito tempo. Tem sido fantástica. Parabéns por tudo e obrigado pela presença. Tá? Obrigado, Ian. Aí, despeço a todos. Eu vou estar encaminhando para você esse e-book e você pode disponibilizar aí na sua rede, no trabalho aí da BW, que será de grande valia para que a gente possa continuar disseminando aí essa metodologia. Um forte abraço e muito obrigado. Obrigado, Cadmo. Tchau, tchau. Até mais.